A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Antes da encarnação do Filho de Deus. Após terem providenciado os pertences necessários para a casa, Maria e José definiram como seriam usados os tempos que iriam dedicar às conversas de caráter geral, os que empregariam em conversas religiosas e aqueles que seriam destinados aos respectivos afazeres diários. Essa organização foi feita com muita sabedoria e muita ordem, pois Maria agia conforme orientações recebidas diretamente de Deus, com as ações praticadas depois de consultas prévias quanto à sua vontade. Todas as manhãs, muito cedo, ocupavam-se com declamações de salmos de Davi, e depois disso, José ia para o seu trabalho, deixando sua Maria ocupada com os afazeres domésticos e preparo das refeições. E ela utilizava para isso tempos reduzidos, tais eram a fragilidade e simplicidade de suas vidas. No almoço, tomava alguma sopa, umas poucas frutas e mais raramente uma pequena porção de peixe. Vez ou outra, ela preparava algo um pouco mais substancial para José, que, dado o desgaste que tinha em seu trabalho, mais se cansava e mais necessitava de recuperação condizente. Ela, por sua vez, procurava manter-se dentro daquela alimentação mencionada, e dizia para o marido que não se preocupasse com o fato de sua abstenção de carne, uma vez que pouco se fadigava e que aquela alimentação a satisfazia plenamente. José deixava a ela completa liberdade, nesse aspecto, ciente de que sua ação era sempre sábia e prudente. Terminadas suas horas de trabalho, José ia ao seu encontro e juntos proferiam então louvações a Deus, após as quais tomava a necessária refeição do período, durante a qual conversava também sobre problemas religiosos. Em determinadas ocasiões, o santo se entusiasmava de tal forma com as palavras de sua esposa que chegava a não se alimentar corretamente. Depois da refeição, agradeciam a Deus e passavam algum tempo em novas conversas, sendo essa a hora de que José mais apreciava, pois tinha a possibilidade de ouvir mais longamente as palavras e convicções de sua esposa, e às vezes era tomado por um daqueles seus característicos estados de êxtase espiritual, em razão do que dela ouvia. Era também nessas ocasiões que José relatava ocorrências de sua vida passada e das inúmeras graças e favorecimentos por ele recebidos de Deus, e também das muitas coisas que lhe eram ditas pelo anjo durante o seu sono. Nesse aspecto, dizia após o seu casamento, o anjo lhe aparecia mais raramente, e que para ele era suficiente e santificada a companhia de Maria. Essas afirmações todas eram de muito agrado para Maria, que não perdia a oportunidade de agradecer ao Senhor por isso. José lhe dizia a esse respeito: agora o anjo não mais me fala com a mesma frequência que anteriormente, mas sim bem mais raramente. Entretanto, estou plenamente satisfeito com as decisões divinas e para mim basta a felicidade de poder conviver contigo, pois tinha grande necessidade de alguém com quem pudesse trocar ideias sobre a grandeza das obras do Senhor, e o meu anjo me havia prometido que eu teria essa desejada companhia, mas eu jamais teria acreditado que teria a grande sorte de poder privar contigo de ouvir tuas palavras tão cheias e cobertas de sabedoria divina. As respostas de Maria eram humildes e prudentes. Ela lhe dizia que Deus era de todo confiável em termos de suas promessas e que por isso deveriam manter-se ambos fiéis no amor que tinham por ele e também totalmente devotados ao seu serviço. José, então, lhe perguntava com grande solicitude sobre aquilo que deveria ser feito para agradar ao Senhor. Humildemente, ela respondia que ao Senhor muito agradava ser servido com amor, lealdade e fidelidade, que as pessoas deveriam esforçar-se para cumprir a sua vontade em todas as suas ações e atitudes.
E então discorria sobre as virtudes através das quais as almas se capacitam a receber os favorecimentos divinos e a mostrar gratidão e conhecimento a Ele. Com tais palavras, o santo era tomado por grande amor ao Senhor, pois as palavras de sua esposa possuíam uma tal forma que eram capazes de inflamar o coração de qualquer pessoa. E muito mais inflamado ficava o espírito de José, já de natureza inflamado nesse aspecto. Dependesse isso de sua vontade, permaneceria constantemente a ouvi-la, dia e noite, sem mesmo lembrar-se de trabalhar, alimentar-se ou até mesmo dormir. Chegava mesmo a acontecer com certa frequência, até que o santo, durante o seu trabalho, sentindo-se cansado e atribulado, se dirigisse de súbito para sua casa a fim de encontrar sua esposa e recuperar-se. E como uma simples presença dela, isso de fato acontecia. Ela o consolava e o confortava com muita graciosidade e o animava para que enfrentasse aquelas tribulações vindas do seu trabalho. E dizia: se é tão grande a tua alegria somente em falar a respeito do Senhor, como seria então se pudesse falar com Ele e desfrutar de visões celestiais em seu reino? Rezemos com fervor para que Ele se digne a nos enviar com presteza o prometido Messias, para que por meio dele sejamos dignos de entrar no céu e de lá usufruir eternamente da sua companhia. Desta forma, passavam a discorrer sobre a vida do Salvador, ocasião em que Maria se mostrava de tal maneira entusiasmada, que José acabado por ser também intenso desejo nesse sentido e dizer: rezemos mesmo com grande força e continuidade, porque o Senhor deseja que assim seja feito. José, entretanto, não lhe contava que desde a mais tenra idade havia sempre desejado intensamente a vinda do Messias e que sempre havia rezado fervorosamente para que isso acontecesse depressa, e que o anjo lhe havia manifestado o grande comprazimento de Deus com essas suas súplicas em favor da vinda do Redentor, e que o havia orientado no sentido de que as mantivesse. Maria, embora ciente de tudo que José lhe relatava, mostrava grande satisfação e lhe dizia: apliquemo-nos então em pedir com fervor para que essa graça nos seja concedida muito em breve, pois ela é do agrado de Deus e ele deseja concedê-la. Uniam então suas preces nesse sentido, e o Senhor se mostrava muito satisfeito com esse ardente desejo que tinham em seus corações. Todavia, embora o santo fosse imensamente feliz e sossegado espiritualmente, em seu convívio com sua santificada esposa não lhe faltavam problemas também. Enquanto se encontrava trabalhando, certas pessoas iam à oficina para recriminá-lo por ter se permitido chegar a tal estado de pobreza, e também para acusá-lo de ter dissipado os bens todos que seu pai lhe deixara, e lhe diziam ásperas palavras de desdém. Ele não lhes dava qualquer resposta e sofria as injúrias todas com grande paciência e serenidade, embora pudesse notar que elas o tinham por pessoa pouco ajuizada. Elas clamavam também que o seu mutismo era uma prova muito clara de estar ciente de todo o mal praticado. Ele permanecia ainda silencioso, oferecia todos esses sacrifícios ao Senhor, por cujo amor se encontrava em tal estado e tolerava todos aqueles desaforos. Encontrando Maria, ele a tornava ciente dos fatos ocorridos, e ela tentava confortá-lo, dizendo que ele deveria alegrar-se, pois essa era a vontade de Deus. Ele então lhe contou sobre a morte de seus progenitores e sobre os fatos que sucederam de como havia atingido tal estado de pobreza. Maria se alegrava de conhecer todos aqueles sacrifícios de seu marido e procurava consolá-lo tanto quanto podia. Em muitas ocasiões nas quais ele estava totalmente desprovido de dinheiro, sentia grande pena de Maria por não ter condições de prover o seu sustento. Ela, porém, o entusiasmava nessas ocasiões de desânimo e o animava no sentido de que seria melhor alegrar-se do que afligir-se. O santo acabava por conformar-se, admirando aquela virtude verdadeiramente heróica de sua esposa, e então se voltava para Deus e agradecia a grande dádiva que lhe havia proporcionado quando lhe era
quando lhe dera esposa tão perfeita e virtuosa. Ao encontrarem-se em qualquer alimento e sem mesmo saber como conseguiria algum, Maria dizia para que se sentassem à mesa. Então ela suplicava a Deus conforto espiritual para seu marido, tão necessitado e impossibilitado de alimentar-se. Depois disso, conversavam sobre a grandeza das obras do Senhor, e Maria falava tão ardentemente a respeito que José acabava com um daqueles seus êxtases, e por vezes ela também. Assim, permaneciam por longos períodos, nos quais Deus lhe permitia que desfrutassem de sua doçura e suavidade. Voltando assim, sentia-os completamente saciados, como se tivesse tido refeições de iguarias únicas e delicadas. E Maria sempre tinha motivos para animar seu marido, para que se mantivessem alegres até mesmo naqueles momentos difíceis, pois o Senhor os havia saciado com suas graças. O santo se maravilhava progressivamente com a bondade e resignação de Maria. Estava certo de que Deus a favorecia somente em função dela. Às vezes, Deus providenciava através de pessoas as quais inspirava para que eles recebessem qualquer doação em termos do que necessitavam e encontravam surpreendentemente pão e fruta sobre sua mesa, providenciados pelos anjos do céu. Isso, porém, só acontecia quando já tinha esgotado todas as suas próprias possibilidades nesse sentido, e eles então passavam o resto do tempo em louvações e agradecimentos ao Senhor. Por todos esses motivos, o casal crescia na prática das virtudes, sofria com alegria sua pobreza e se humilhava perante a Deus, assistindo-se mutuamente com muito respeito. Maria se mostrava muito zelosa em tudo, a tal ponto que os próprios anjos a homenageavam. Crescia nos dois o seu amor a Deus, e seu coração estava sempre inflamado quando conversavam sobre ele. Nada mais existia em seus pensamentos a não ser sua existência, suas palavras, suas ações, e ele era profundamente amado pelo casal. Não será fácil explicar quando José progredia em seu amor e em suas virtudes, crescimento esse que lhe permitia poder agora conversar livremente com sua esposa. Reconhecia os favores todos que o Senhor lhe concedia e se mostrava profundamente grato por isso. Consequentemente, Deus o cobria cada vez mais com suas bênçãos divinas. Embora extremamente pobres, não deixavam de dar esmolas. Quando recebiam qualquer quantia proveniente dos trabalhos que executavam, reservavam certa parte para ser distribuída aos mais necessitados, tirando disso grande alegria. Maria não desejava receber pessoalmente esses frutos de seus afazeres, deixando que José o fizesse, a que dispusesse também o dinheiro segundo o seu julgamento. Apenas solicitava dele que não se esquecesse das esmolas aos pobres. O santo respeitava seus desejos e fazia largos donativos quando de posse de algum numerário, reservando para ele só o absolutamente indispensável para sua sobrevivência. As esmolas eram feitas para agradar a Deus e para que ele enviasse logo o prometido Messias. Faziam orações e jejuns, sabedores de que esses atos eram de grande agrado de Deus. O casal, na verdade, se comportava exemplarmente em tudo. Era muito agradecido ao Senhor e o servia com muita lealdade, procurando em tudo o seu beneplácito, seu prazer e sua glorificação. O Senhor lhes proporcionava inequívocos sinais de agrado em termos daquela fiel servidão. O inimigo fervia de ódio e desdém por Maria e José. Ao vê-los tão iluminados por Deus, sentia debilitado seu poder, sem poder tolerar todas aquelas admiráveis virtudes do santificado casal. E principalmente pelo ardente amor a Deus que via em seus corações, pela humildade, sua pobreza, sua abstinência. Dessa forma não ousava aproximar deles, mantendo-se à distância por forças superiores às suas. Mas não deixava de procurar submetê-los às mais variadas formas de tentações. Uma foi a de procurar introduzir a discórdia entre eles. Assumia que, conseguindo romper os laços de amizade e respeito existentes, poderia mais facilmente conseguir seus terríveis objetivos.
A partir de tal princípio, passou a instigar alguns vizinhos contra o casal, invejosos da amizade e respeito reinantes na casa deles. Procurava visitá-los com maior frequência e, em tais ocasiões, tentavam voltar José contra sua esposa, perguntando-lhe quais as razões de ela manter-se tão frequentemente em retiros, trabalhando tão pouco e também porque não mais cuidava dele tão bem, portando-se de forma um pouco dedicada. Diziam ainda outras coisas mais que, embora frívolas, lhes pareciam ser relevantes, como acontece com as pessoas movidas por sentimentos apaixonados, emocionais ou intrigantes. As afirmações eram tão veementes que pareciam ser suficientes para que o santo se virasse contra Maria. Todavia, não atingiram seus baixos objetivos, pois José, derrotando mais uma vez seu inimigo do infernal, lhes respondia amar muito sua santa esposa, e elas, então, desapontadas, não mais lhe falavam a esse respeito. Não faltavam outros que tentavam influenciar Maria contra ele, procurando desacreditá-lo perante ela. Entretanto, com toda a sua lucidez e sabedoria, ela virava as palavras ditas contra as próprias pessoas e as tornava assim confundidas, fazendo com que percebessem quanto erradas estavam. As pessoas se admiravam com as virtudes e a inteligência demonstrada e retornavam às suas casas profundamente desapontadas. Esses fatos todos faziam com que o inimigo se enfurecesse ainda mais, fúria essa mais voltada para Maria, pois suas virtudes enfraqueciam sobremaneira sua ação. Nem por isso ele deixava de procurar alguma outra forma de perturbá-la. Jamais o conseguiu e se tornou cada vez mais confuso frente àquela grande força de Maria. Sua confusão vinha do fato de achá-la uma pessoa igual às outras, sem saber que ela era dotada de virtude divina e de plena graça por parte de Deus. Ela, vendo que o inimigo cada vez mais se enfurecia contra ela e contra o seu marido, não deixava de precavê-lo e com grande humildade o alertava para que permanecesse atento quanto aos ardis todos empregados pelo demônio. Os dois faziam então muitas preces em conjuntos, jejuns mais frequentes e mais atos de humildade, a fim de poderem debilitar ainda mais o já enfraquecido inimigo comum, que muito se abatia com isso. Nesses atos, todos acreditavam maiores valores a si próprios, além de provocarem os citados estados de confusão para o inimigo. Ao ser perturbado por qualquer pessoa da qual o inimigo se servia, o santo se dirigia imediatamente para sua esposa, e era então animado a enfrentar com paciência essas tribulações, pois somente assim teria agradado a Deus. Ele não apenas se alegrava, mas se animava também em sofrer com alegria, e assim crescia sempre seu amor pelo Senhor. Às vezes, o trabalho manual de José o cansava muito, e ele então parava de trabalhar, ia ter com Maria, pedindo que ela lhe proporcionasse algo repousante, por exemplo, que cantasse alguma cantiga de louvores ao Senhor. Ela o atendia e os cânticos entoados faziam com que o santo atingisse um daqueles seus êxtases, no qual ele lhe dizia: Querida Maria, tu és tudo para mim, e o teu canto conforta e consola o meu aflito coração. Oh, como sabes confortar-me, como és repousante, que felicidade a mim em conviver contigo, em poder ouvir-te. Se já a tua visão me alegra e consola, podes imaginar o que sinto ao ouvir tuas canções. Que farei em favor de Deus que me beneficiou com tão grande dádiva? A santificada Maria via em tais palavras maiores motivos para louvar ao Senhor, verdadeiro provedor de todos esses benefícios, e então exortava seu marido para que fizesse crescer nele progressivamente seu amor a Deus e que fosse grato a ele, pois dizia ela: é o Senhor que me concede a graça de poder consolar-te em todas as tuas aflições, para que possas trabalhar em sossego. E assim cresciam verdadeiramente nele seu amor e a sua gratidão, além de admirar-se cada dia mais com sua Santíssima Esposa.